Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos fazer hoje um resumão sobre direito internacional, falando um pouco sobre tratados internacionais, sobre as organizações internacionais e sobre o assunto guerras, que é uma ocupação do direito internacional, ok? Bom, tratados internacionais eles são como contratos que manifestam os interesses dos países dele participantes que, por um objetivo internacional em comum, estabelecem seus direitos e suas obrigações. Segundo Gilmar Mendes, no Brasil, os tratados eles têm força supralegal e infraconstitucional, ok? Bom, como se classificam então esses tratados? Eles se classificam em forma e se classificam em matéria. Forma como, por exemplo, número de participantes, procedimento, solenidade, e a matéria vai dizer sobre o que versa o tratado internacional. Se aquilo é uma questão contratual, se é normativa, se é especial, né, se é alguma questão institucional, enfim, vai depender daquilo que os países estão negociando em si, ok? E aí você começa a perceber a instituição das organizações internacionais, como por exemplo a ONU, né? Quais são as características dessas organizações internacionais? Bom, para se estabelecerem, é preciso que haja o respeito a algumas premissas. Quais são elas? Objetivo internacional, livre estruturação formal, liberdade de contratação de funcionários de diversos países, pelo menos 3 países compondo o seu quadro e pelo menos 3 países compondo aí substancialmente uma contribuição econômica. Este é o rol, né, dos requisitos elementares para a criação das organizações internacionais, né, e dentre as suas características, o que a gente pode dizer? Como não são estados, não possuem população, soberania nem território. Então, dentro do âmbito jurisdicional, jurídico, você tem a questão da abrangência intergovernamental e supranacional, tá ok? São criadas para finalidades essenciais, específicas ou gerais, tá ok? E é importante a gente destacar esse rol dos requisitos necessários que eu falei para vocês, para elas poderem se instituir, tá ok? Falando da ONU como exemplo, ela se estrutura, por exemplo, com a Assembleia Geral, a Corte Internacional de Justiça e com o Conselho de Segurança. Como funciona então a ONU? Vamos falar um pouco dela. A Assembleia Geral ela possui, né, uma representatividade de todos os países participantes, sendo necessário um quórum mínimo de 1/3 desses países para poder existir essa Assembleia Nacional, todos com poder de voto, tá ok? Dentro da Corte Internacional de Justiça, você vai ter 15 julgadores com mandato de 9 anos, dos quais desses 15 julgadores se proferem individualmente as decisões para que ao final cada um exponha a sua decisão e 2 julgadores vão chegar a uma pacificação final. A grande questão é que, como não se tem, de repente, aí numa arbitragem que é feita pela parte jurisdicional da coisa, uma decisão vinculativa, cabe ao país que sofreu essa decisão exercitar aí, né, pôr em prática essa conclusão jurisdicional, essa decisão jurisdicional. Então, é uma grande dificuldade, às vezes, um país cumprir uma decisão que não foi proferida por ele, mas por uma Corte Internacional de Justiça. É preciso que ele cumpra isso, né? E, por fim, o Conselho de Segurança, que é composto por 15 países, dos quais 10 são rotativos e 5 são países permanentes. Esses 5 países permanentes, formados pela Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, pela Rússia e pela China, eles têm poder unilateral de veto e cabe ao Conselho de Segurança dizer quando há não uma ameaça à paz. A crítica que se faz é que, em oferindo esse poder unilateral de veto aos 5 países permanentes, você acaba oferindo a eles também um superpoder de dizer quando há não uma ameaça à paz. Bom, as Nações Unidas, na verdade, a Carta das Nações Unidas, tem um artigo muito específico que nos interessa quando a gente fala dos conflitos internacionais, que é o artigo 33. O artigo 33 da Carta das Nações Unidas vai dizer que, na iminência de uma ameaça à paz mundial, caberá aí à ONU, né, garantir a utilização de todos os meios pacíficos pré-guerra para evitá-la. Esses meios pacíficos são meios diplomáticos, meios jurisdicionais, meios coercitivos e rompimento das relações diplomáticas.
Os meios diplomáticos, eles nada mais são do que negociações, mediações, serviços amistosos e bons ofícios. Os meios jurisdicionais, eles vão ser utilizados para decidir os conflitos, os litígios, né, internacionais através da Corte Internacional de Justiça, tá ok? Dentro dos meios coercitivos de força, embora você tenha uma forma que utiliza a força para dissolver um conflito internacional, não se configura uma ameaça à paz no entendimento da Constituição das Nações Unidas, da Carta das Nações Unidas. Então é como se você utilizasse força para evitar um mal maior. Então não há que se falar na ameaça à paz dentro do meio coercitivo de dissolução de litígios, mas não só isso, né? Você também pode ter aí não só a utilização de força, mas você pode ter a retorção, você pode ter um bloqueio econômico, você pode ter aí o rompimento, né, aí das fronteiras entre países, né, você tem um bloqueio pacífico entre esses países e eventualmente você pode ter, como eu falei para vocês, a utilização de força para evitar um mal maior, tá ok? E dentro da última questão, que é o rompimento das relações diplomáticas, esse é o último passo antes da guerra. Então, o rompimento das relações diplomáticas, ele vai fazer com que os países não mais se conversem entre si. É como se eles brigassem e não estabelecessem mais um diálogo entre eles, portanto, não havendo mais negociações, conversas, uma tentativa de mediar um conflito, enfim. O rompimento das relações diplomáticas é o último passo antes de uma guerra. Dentro do direito internacional, a guerra ela é um status jurídico. Importante lembrar, não existe guerra justa. Esse é um conceito combatido dentro do âmbito da paz mundial. Não existe guerra justa. É importante que os países se atentem à questão da diferença entre a neutralidade e a não participação em uma guerra. Neutralidade é diferente de não participação, porque quando você não participa, você não contribui em nada com uma guerra. A neutralidade significa que em algum momento um país pode contribuir por não fazer nada diante de uma guerra. Então, às vezes, ele está justamente no meio de dois países que estão se degladiando. E ele, quando é neutro, fala, não, vou entrar nessa guerra, mas o meu território eu não impeço que vocês circulem. Nesse caso, ele está contribuindo para que a guerra aconteça, contribuindo diretamente, diferente de não participação, ou seja, ele bloqueia qualquer contribuição ao conflito internacional. Tá, ok? A guerra é uma última raça que os países utilizam e, embora se fale no conflito armamentista, existem regras que devem ser observadas, regras essas que visam permanecer protegendo questões humanísticas. Mesmo quando a gente fala de conflitos internos, de guerras civis, o direito internacional também olha para isso, justamente para tutelar essa questão humanística do tema, tá bom? E o que eu quero falar aqui para vocês é que dentro do direito internacional, já amarrando aqui a nossa ideia, você tem que observar que quando um país ele se torna signatário de uma organização internacional, de um tratado internacional, ele acaba internalizando para si algumas premissas desse direito e aí você acaba tendo uma linha muito tênue da distinção entre soberania e direito internacional. Você vai perceber que a soberania ela pode ser, para alguns fundamentalistas, afetada por questão da pactuação com o direito internacional, que fala sobre coisas que o direito interno não fala, mas se você observar, você acaba tendo uma certa evolução, como por exemplo o Pacto de São José da Costa Rica, cujos países signatários não podem prender civis por dívidas. Olha só que interessante. Então, às vezes, um fundamentalista pode dizer, não, no meu país eu prendo por dívida. Se eu me tornar, se eu pactuar internacionalmente com o São José da Costa Rica, eu vou ter que não prender mais por conta de dívida. Só que você acaba trazendo uma progressão humanística para a coisa. Dignidade da pessoa humana, proteção da família, entre outros temas, por exemplo, que o direito internacional olha e protege. A Organização Internacional do Trabalho é um exemplo também, que visa proteger os trabalhadores, né, contra trabalho escravos e coisas desse sentido. Então você acaba tendo uma certa evolução no seu direito interno por ser signatário de um pacto internacional, e aí a questão da soberania, ela acaba ganhando, como eu falei para vocês, uma linha muito tênue, tá bom? Esse foi então o nosso resumão de direito internacional. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.